Até 2025, a inteligência artificial fará tarefas que antes exigiam diploma de 4 anos, comprovado por números. As vagas de emprego de nível inicial nos Estados Unidos caíram cerca de 35% desde janeiro de 2023. O desemprego entre recém-formados está em 5,8%, um dos piores números que vimos em anos. Ferramentas de IA como ChatGPT, Claude, Copilot e Perplexity melhoram a cada mês. Elas escrevem, resumem e analisam códigos. Mais rápido, barato e confiável que muitos juniores, com dados comprovando o impacto. Segundo a Harvard Business Review, a IA já executa de 50% a 60% das tarefas de profissionais juniores. A contratação de iniciantes em tecnologia na Europa caiu mais de 70%. Empregos de entrada não estão só diminuindo, mas quase sumindo, levantando a questão: se a IA pode fazer esse trabalho? Para que serve de fato o diploma? Por isso me afeta pessoalmente. Eu sou alguém que cresceu em um mundo onde a educação era tudo. Passei 5 anos estudando matemática e economia na minha universidade. Passei um semestre na Technische Universität Dresden estudando matemática. Viajei muito para aprender idiomas e me inscrevi nas melhores universidades dos Estados Unidos para cursar MBA. Toda a grande oportunidade que tive na minha vida começou com a educação, e foi assim com toda a minha família. Mas agora estou criando meus filhos em uma era completamente diferente e quero entender se o sistema que moldou minha vida ainda funciona para eles. Neste vídeo, reúno insights dos convidados do meu podcast. Fundadores, CEOs, investidores e quem está criando IA. Farei a eles essas 3 perguntas. Então, o que realmente está acontecendo com a educação e os empregos de nível inicial? Quando um diploma universitário realmente vale a pena e quando é um mau investimento? E como você constrói seu próprio roteiro educacional na era da IA? Então, vamos falar sobre o que realmente está quebrando. Então, o mercado de trabalho dos Estados Unidos parece estar bem na superfície, mas a situação está piorando para os jovens e trabalhadores em início de carreira. Em setembro de 2025, foram criados 119 mil empregos, mas o desemprego subiu para 4,4%, o maior em quase 40 anos. Salesforce e Shopify declaram aos investidores que alcançam metas de crescimento com IA, não com funcionários juniores. Por quê? Cargos de nível inicial são ideais para a IA atual, pois envolvem tarefas repetitivas, baseadas em regras e com pouca necessidade de julgamento. Empresas questionam: por que pagar 60 mil por ano a um júnior se podem pagar $10 mensais por um modelo que nunca dorme? Por isso, o desemprego entre recém-formados subiu para 5,8%. E a idade média das contratações técnicas está aumentando porque as empresas não querem mais treinar juniores. Ao mesmo tempo, as habilidades que estão em demanda estão mudando muito mais rápido do que as universidades conseguem acompanhar. O Barômetro Global de Empregos em IA de 2025 da PwC revela que profissionais com habilidades em IA recebem um prêmio salarial de 56%, mais que o dobro de um ano atrás. Muitas universidades ainda ensinam material de 5 anos atrás ou até mais antigo. Se você fez tudo certo e o sistema ainda não funciona para você, não está louca. O sistema está desalinhado com a realidade. Antes de descartarmos a educação, vamos ouvir quem desenvolve produtos de IA usados por milhões e ainda acredita em sua importância. Perguntei algo pessoal a Aravan Srinivas, CEO da Perplexity EA. O que você faria se tivesse 18 anos nos Estados Unidos hoje, começando do zero no mercado de trabalho? Veja a resposta dele. Com certeza seguiria meus interesses, mas 18 anos ainda é cedo para saber o que realmente gosta. Muita gente acha que sabe no que tem interesse. Acho, na minha opinião, que 18 anos ainda é cedo. Eu escolheria algo e faria bem feito. Acho que as pessoas subestimam a importância de ter essa confiança interna, de apostar em si mesmo. Que não importa o que você faça, você pode fazer bem feito. Então, a menos que você já tenha feito coisas assim na sua vida, tente realmente ir e fazer algo, se comprometa com uma coisa e faça isso por um período prolongado de tempo. É difícil ser bom em algo fazendo apenas por alguns meses. Você precisa de 1 ou 2 anos para realmente ficar muito bom, ser excelente em alguma coisa. Seja programação, matemática, IA ou desenvolvimento de apps, tudo exige tempo para ser excelente. Por isso, sugiro que se aprofundem em algo. Pode ser uma graduação, pode ser conseguir um emprego de software em uma das empresas existentes.
Você pode começar como estagiário se eles não te contratarem em tempo integral e depois ser efetivado. E, tipo, quando você é muito jovem, aproveite o tempo, cerque-se de colegas que te incentivem a ser melhor. Aprenda muito, seja uma máquina de aprender ou trabalhe muito, muito duro. E então você adquire essa habilidade de ir e ser bom em qualquer coisa. Você pode apostar em si mesmo, ok? Tipo, como você encara tarefas difíceis na vida? Você só consegue encarar isso se tiver alguma confiança de que pode continuar persistindo mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito e, tipo, você vai ver a luz no fim do túnel. É preciso ter feito isso ao menos uma vez para apostar em si mesmo no futuro. A mensagem dele era simples. Aos 18 anos, não é preciso uma vocação, mas sim uma direção para se aprofundar. A maestria leva anos, não meses, e por isso a educação, formal ou informal, ainda é fundamental. O valor da educação na era da IA não está em memorizar 300 slides e passar na prova. É a capacidade de persistir por anos, enfrentar conceitos difíceis e sair do outro lado mais forte. Também te dá tempo para refletir sobre o que realmente quer e a chance de se aprofundar no que é mais difícil para você. A competência profunda te dá o que a IA não tem: confiança para enfrentar problemas mais difíceis. Então, a educação não está morta, mas a ideia de que apenas uma universidade de 4 anos pode te dar isso está ruindo. Vamos olhar para alguém que decidiu muito cedo que a faculdade não era para ele. Meu convidado, Samir Vazavada, decidiu ainda no ensino fundamental que não iria para a faculdade. Nem depois, nem ano sabático. Ele conscientemente saiu do caminho padrão e isso causou um grande conflito dentro da família dele. Meus pais nunca, jamais me deixariam fazer isso, mas eu perguntei para ele como foi esse momento. Você virou fundadora bilionária aos 20 anos, então foi a pessoa mais jovem a alcançar esse feito, certo? Eu não era um bilionário. Mas o bilhão de dólares, sim, você pode, a mídia comenta isso. E entendi. Você pode me contar sobre a sua infância? Porque seus pais são imigrantes da Índia, e eu sinto que a criação de imigrantes realmente contribui para o sucesso das pessoas. Como foi a sua infância? Seus pais te incentivavam a seguir uma educação tradicional? O dinheiro era um problema? Meus pais vieram da Índia para os Estados Unidos e mantinham muitos valores tradicionais indianos. Então, ir para a escola, fazer doutorado, se tornar médico ou engenheiro, por mais que seja um estereótipo, é verdade. Eles realmente me pressionaram enquanto eu crescia para ser médico e eu simplesmente não queria fazer isso. Sempre gostei de construir coisas, mas fiquei confuso até descobrir o empreendedorismo. E eu só pensei, a partir de uma perspectiva de primeiros princípios. Eu pensei, beleza, como a faculdade poderia me ajudar? Como o caminho tradicional pode ajudar quem quer iniciar um grande negócio e alcançar sucesso? E eu realmente não consegui pensar em nada além de networking. Então, quando você entendeu isso, que não ia fazer faculdade? Eu comecei a falar isso no final do 7º ano, 8º ano. Já pensava nisso desde a 6ª série e mais no final da 7ª e 8ª. Eu meio que sabia que não ia fazer isso. E eu lembro que, a história era que tinha aquela, sociedade de honra. E no final da escola, eles dão prêmios para todas as crianças, quem tirou as primeiras honras e as segundas honras. Lembro que não ganhei prêmios porque decidi não gastar mais tempo e esforço com a escola e minhas notas caíram muito e meus pais ficaram super deprimidos. Eles ficaram a gente teve um jantar depois da cerimônia de formatura e todo mundo estava com cara de emburrado. Eu fiquei por que vocês estão tão chateados? E eles disseram, você não conseguiu o primeiro nem o segundo lugar? Como você vai entrar em uma boa faculdade? E minha resposta foi, eu não ligo, não vou pra faculdade. Isso causou uma grande briga e depois acabei me recuperando. Mas foi, uma coisa realmente desafiadora. Pra, meio que mudar os meios convencionais. Mas ele não apenas rejeitou a faculdade, ele construiu um sistema educacional diferente ao seu redor. Você pode dar um conselho para alguém que tem 17, 18 anos decidindo se deve ou não ir para a faculdade? E elas percebem que a faculdade te dá uma rede de contatos, mas também essa credibilidade. Eu acho que a faculdade meio que começou a perder sua credibilidade. E acho que o sistema universitário agora te ensina o que pensar e não como pensar. Então, eu diria que a melhor maneira de crescer é encontrar alguém que você acha realmente impressionante e que você quer ser. Daqui a 5 ou 10 anos, siga essa pessoa, aprenda com ela e mostre seriedade, fazendo o trabalho e entendendo seu negócio ou função. Você, consiga uma apresentação calorosa para essa pessoa, ou envie um e-mail frio, mas muito bem pensado, e realmente mostre para essa pessoa.
eu vou fazer muito mais do que o esperado por você e vou me esforçar ao máximo e assim, eles vão te levar a sério e então você vai ganhar credibilidade como resultado e essas coisas vão se acumular cada vez mais. Quando estiver pronto para seguir seu caminho, começará a construir sua rede de contatos. Com alguma experiência, você conseguirá seguir em frente. E então eu realmente diria que é importante pensar a longo prazo, tipo, quem você quer ser ao longo de um período de 10 anos, de 15 anos. Tipo, eu tinha uma ideia quando eu tinha 15 anos, eu tinha anotado algumas coisas sobre como eu queria que minha vida fosse quando eu tivesse 20 anos. Eu tinha feito tudo da lista, menos conseguir um cachorro que estava lá, mas eu não tinha. Tenho outra versão disso para quando fizer 30 anos. Às vezes você pode errar alguns detalhes. Mas quando você tem esse tipo de visão, esse objetivo pelo qual está trabalhando, essa estrela do norte, isso vai te guiar de certa forma e você vai acabar seguindo esse caminho. Mas você realmente precisa ser introspectivo e entender quais são as coisas com as quais eu me importo, quais são as coisas em que sou bom e onde está a interseção. Estou disposto a tornar isso ao trabalho da minha vida? Se as universidades estão perdendo o monopólio, o que vem depois? Na minha conversa com o único Mustafa Suleyman, chefe de IA da Microsoft, perguntei algo sobre o que venho pensando muito. Se o conhecimento é democratizado, qual o futuro da educação tradicional? Diplomas de bacharelado e mestrado ainda são relevantes se é possível aprender quase tudo conversando com uma IA. E aqui está o que ele disse. Eu não acho. Eu acho que a aquisição de conhecimento vai ser uma conversa entre você e os copilotos. Então, por exemplo, outro recurso que acabamos de lançar hoje, na verdade, é esse recurso Aprenda ao Vivo. Então, na verdade, você tem um tutor aparecendo na tela e ele vai preparar um quiz para você sobre qualquer assunto que você quiser. Não precisa ser tema do currículo escolar. Você pode aprender sobre cactos ou tapetes persas. Ele vai te ensinar sobre isso. Mostra o tipo de currículo, fornece um bom questionário e exibe tudo em uma interface gráfica agradável. Então, a aquisição de conhecimento está prestes a se tornar completamente descentralizada e disponível para todos. E você vai ter um professor especialista no seu bolso sobre qualquer assunto. Mustafa fala de uma revolução silenciosa, onde o conhecimento antes ficava restrito a livros e salas de aula. Agora, ele vive em uma conversa com uma tutora de IA que nunca se cansa e pode explicar a mesma ideia de 20 maneiras diferentes. Como mãe, não me preocupo mais com minha carreira, mas sim com o futuro do mundo para minhas filhas em 10 ou 15 anos. Tive que perguntar para outra mãe: quem constrói o mundo do futuro? Perguntei a Mike Krieger, cofundador do Instagram. Ele é o CEO da Tropic. O que você ensina aos seus filhos e acha necessário para o mercado de trabalho com IA? É muito difícil prever como será esse mercado, né? 6 e 4 anos de idade. Então, o que pode mudar muito, e até mesmo o como vai mudar, mas acho que tem algumas coisas que valem a pena destacar. Uma delas que já falei um pouco antes é ser curioso e observador em relação ao mundo. Isso continua sendo algo muito poderoso. Fizeram um evento escolar na escola dos meus filhos, até com as crianças do jardim de infância, observando o que poderia melhorar, e então criaram cartazes com ideias sobre como melhorá-las. Esse é um ótimo exercício mental para as crianças. Posso fazer essa pergunta, sabe? Algumas ideias são criativas, outras bobas, mas até mesmo ter essa mentalidade é algo que eu acho que vai servir bem para qualquer pessoa à medida que cresce. Essa é uma mudança que você pode tentar na escola, comunidade, empresa, etc. Então eu acho que essa parte é importante. E acho que a outra deve permanecer constante. Havia grande energia sobre todos aprenderem a programar. Acho que muitos entenderam como se fosse obrigatório aprender Python, e realmente você pode aprender Python. Isso vai ser útil para algumas coisas, mas mais do que isso você consegue pensar em termos de sistemas, consegue pensar de forma sistemática, e as pessoas que internalizam isso, acredito que mesmo com a IA gerando códigos, ainda é possível aplicar essas técnicas. Nós somos aqueles que pensam, eu aprendi a programar e agora estou me sentindo à deriva por causa disso. Espero incentivar nos meus filhos curiosidade, observação e capacidade de pensar. Em termos de sistemas, tipo, como essas coisas se interrelacionam. Sempre que eles ficavam, por causa da política e das notícias, se interessavam por tarifas. Minha esposa tinha um ótimo exemplo interativo de como economias interdependentes podem interagir. Dava para ver nos olhos deles as engrenagens funcionando, seguros, o que explica o sistema. Não é só explicar fatos. E a resposta dele é a mesma coisa que eu continuo ouvindo de pesquisadores e fundadores. As habilidades que não expiram são curiosidade, pensamento sistêmico e a capacidade de aprender coisas difíceis por conta própria. Mustafa fez um ponto semelhante quando perguntei a ele sobre no que os pais deveriam focar em um mundo com IA. É fundamental
Saber aprender pelos primeiros princípios de forma independente, sem depender de IA como tutor. Tipo, eu acho que uma das coisas mais importantes da escola é a disciplina de conseguir se ensinar. Isso é uma meta-habilidade. E isso, sabe, isso vem com atrito. Então eu acho que como pai, você ainda precisa introduzir disciplina e atrito no processo. Porque se tudo vier muito devagar e estiver sempre à disposição, sabe? Então existe o risco da criança simplesmente se acostumar a ter tudo disponível instantaneamente e não aprender com o esforço. Sabe, os benefícios do trabalho duro, que eu acho que são importantes. Então isso é algo para se pensar agora que tudo vai ser tão fácil. Mesmo que a IA facilite o aprendizado, ainda precisamos preservar o que constrói o caráter, como a luta e a frustração. Crianças não precisam ser felizes o tempo todo. Um pouco de infelicidade também faz bem. Conclua o que começa, pois isso desenvolve a habilidade mais valorizada por todos neste vídeo: aprender a aprender. E é isso que nos leva à decisão que muitos de vocês estão tomando agora. Vocês devem ir para a universidade ou não? A universidade ainda faz sentido se você precisa de um diploma exigido por lei. Medicina, direito em alguns países, certas áreas da engenharia. Ou se puder pagar sem contrair uma dívida pesada. Também serve se enxergar a universidade como um impulsionador. Você faz pesquisas, constrói, se conecta com pessoas semelhantes, encontra mentores e aproveita a rede de contatos. É ruim se você vai só porque todos fazem ou se vai se formar com grande dívida e sem uma maneira clara de monetizar o diploma. Em muitas áreas, agora, você pode obter experiência mais rápida, barata e relevante por meio de bootcamps, programas online, estágios e projetos reais. Você está aprendendo sozinha com IA. Para a maioria em 2025 e depois, o ideal é combinar uma credencial acessível com o uso intenso de ferramentas de IA. Estágios, projetos de código aberto, freelas e aprendizado autodidata contínuo. Se você tem entre 17 e 26 anos, aqui está o que você pode fazer a seguir. Primeiro passo, escolha uma direção para os próximos 10 anos. O plano não precisa ser perfeito e vai mudar sempre, mas sobre quais problemas você gosta de pensar? Qual trabalho você secretamente gostaria de ter nos próximos 10 anos? Como seria um bom dia de trabalho para você? Anote, esse é seu direcionamento inicial. Passo 2. Faça engenharia reversa de quem já chegou lá e encontre pessoas que já atuam nessa área. Veja o que elas fazem de fato, funções, projetos, ferramentas e responsabilidades. Você vai começar a perceber padrões tipo, elas têm dados mais narrativa, ou têm IA mais design, ou programação mais produto. Agora, passo 3. Escolha o caminho mais rápido para aprender essas habilidades. Agora, Piccolani, graduação é mais lenta, ampla e aprofundada, permitindo pensar e experimentar. Bootcamp é rápido e focado em resultados. Online é autodirigido, flexível, mas exige disciplina. Em aprendiz ou estágio, você recebe para aprender ou pode ser híbrido. Não pergunte o que soa mais prestígio. Pergunte o que me dará essas habilidades e portfólio mais rápido por um preço acessível. E claro, passo 4. Crie provas de trabalho, não só currículo. Não importa o caminho, o objetivo é criar algo para os outros verem. Projetos, códigos, designs, estudos de caso e conteúdos que comprovem sua capacidade de entrega, não só seu conhecimento. Passo 5. Use IA diariamente, mas não deixe que pense por você. Deixe-a explicar e fazer perguntas. Para você, revisar seu trabalho, te ajudar a praticar, mas mantenha um pouco de dificuldade. Lute com as coisas difíceis por conta própria. A IA deve ser sua copilota, não substituta, e faça networking. Aproxime-se de pessoas que estão de 5 a 10 anos à sua frente, tente se misturar com elas, comece um podcast. É assim que eu faço. Eu comecei um podcast. Para simplesmente sentar ao lado delas aqui no estúdio. Pergunte como pode ajudar ou se podem te orientar. Assim você conquista oportunidades e referências reais. Espero que este vídeo te ajude a tomar a decisão certa para você. No meu caso, eu me formei na universidade, sou grata por isso. Eu ainda vou economizar para a faculdade da minha filha só por precaução, sabe? Nunca é uma má ideia ter alguma economia. Quero que tenham liberdade de escolher. Talvez digam, mãe, universidade está ultrapassada, vou investir no meu próprio negócio. Vá lá e faça direito, mas eu quero ter certeza de que estou preparada para qualquer resultado.